Você preferiria ser operado por um médico cirurgião que aprendeu a operar treinando em corpos humanos ou por outro médico que apenas teve contato quando estava aprendendo a realizar cirurgias com peças sintéticas de plástico? A doação de cadáveres é muito importante para o estudo da anatomia, ainda é importante. Mas será que podem acontecer consequências espirituais? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo em que eu respondo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Hoje iremos abordar uma questão que foi trazida pela inscrita Ana Guterres, lá da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Ela pede para que falemos sobre as pessoas que têm a intenção de doar os seus corpos para as universidades realizarem estudos científicos. Geralmente, estes corpos são utilizados por faculdades de medicina em aulas de anatomia. Um levantamento recente realizado pela BBC News Brasil identificou que das 30 universidades de medicina mais bem avaliadas do Brasil, mais da metade delas, 17, atualmente têm enfrentado dificuldades em conseguir doações de corpos, o que já tem gerado um problema crônico aí nesta questão. De fato, a gente recebe bastante perguntas sobre doação de órgãos, mas sobre doação de corpos não é tão comum. Mas tem muitas analogias que podem ser feitas, como a gente vai ver até mais para o final do vídeo, quando eu falo sobre as questões espirituais envolvidas. Hoje, por que faltam corpos para estudos nas universidades? A forma ainda mais comum desses corpos chegarem acontece assim: pessoas que morreram e não tiveram seus corpos reclamados por famílias, passados 30 dias, estes corpos são encaminhados para as universidades. Essa ainda é a forma mais comum, mas está ficando cada vez mais difícil disso acontecer, porque com as novas tecnologias, hoje em dia é muito difícil um corpo não ser identificado. E também tem dificuldades relacionadas às burocracias envolvidas nesse trâmite, o tempo que precisam ocorrer preparos ali com o corpo, e se o tempo passa sem que estes preparos sejam feitos, ele já não pode ser utilizado para fins de estudo. Há também uma questão ética envolvida. Muitos países já têm proibido esta prática de doação de corpos sem um prévio consentimento da pessoa. Aqui no Brasil isto ainda é permitido, há uma legislação de 1992 que rege o tema, que talvez já tenha que ser atualizada, porque esta questão ética já vem sendo colocada meio que em prática, mesmo aqui no Brasil. Não se dá mais tanta preferência para esta via. A lei, atualmente no Brasil, apenas proíbe a doação de corpos para estudo quando a morte ocorreu de alguma forma violenta. Recolhemos algumas informações no site da Universidade Federal do Espírito Santo, que nos dão um panorama geral sobre a questão. Ali é explicado o porquê de você doar o seu corpo. Claro que nem todas as pessoas têm essa vontade, mas quem tem estará realizando um gesto muito nobre, porque vai ajudar basicamente a salvar vidas. É muito importante para os estudantes de medicina e outros estudantes de outras áreas da saúde que tenham seus treinamentos na área de anatomia envolvendo corpos humanos reais, que ainda não conseguem ser reproduzidos em suas minúcias sinteticamente pela tecnologia atual. O que é preciso para ser um doador do seu corpo após o seu desencarne? Claro, basta você comparecer a uma destas universidades, alguns papéis serão preenchidos, algumas exigem registro em cartório, outras não. Não há nenhum tipo de impedimento, independentemente das suas condições de saúde, você pode se colocar como doador do seu corpo.
E até se você for um doador de órgãos, isso também não impede que após serem retirados os órgãos, que já é um gesto muito nobre, você também doe o seu corpo para estes programas das universidades. Você pode mudar de ideia durante a sua vida, pode revogar esta autorização, mas para garantir que o seu corpo seja doado após a morte, é importante que a sua família esteja ciente, porque após a morte, nossa família é responsável pelo corpo. Isso acontece também com a doação de órgãos. É preciso que você expresse claramente esta vontade para os seus familiares, porque no caso da doação de órgãos, são eles que vão fazer o contato com a universidade. Não existem custos neste processo, a não ser eventuais taxas de cartório, quando as universidades exigem esta formalização. A família também não recebe nenhum valor por isso, porque é prática ilegal a venda de órgãos aqui no Brasil, como a grande maioria dos países do mundo, acredito. E na certidão de óbito, a única diferença é que no campo sepultamento estará registrado que o corpo foi doado à instituição tal. E o que vai acontecer na prática com este corpo? Geralmente, ainda é um método mais comum. Esses corpos são conservados em grandes tanques de aço inoxidável no formol. Basicamente é isso. O formol ele não é muito eficiente para conservar todas as partes do corpo humano. Então já existe uma técnica mais avançada que atualmente no Brasil parece que só existe na Universidade Federal de Minas Gerais. Uma técnica chamada Fresh Frozen, em que os corpos são refrigerados a baixíssimas temperaturas. O que lembra aquela técnica chamada criogenia humana, que eu vou deixar aqui no card, vou deixar na tela final também. Fizemos um vídeo sobre isso. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas com muito dinheiro que têm o interesse de congelar os seus corpos após a morte para que eles possam, hipoteticamente, serem ressuscitados após um tempo onde a ciência dominar esta técnica. Eles apostam nisso, mas é claro que isso não é possível. E é uma situação diferente porque essas pessoas estão visando apenas o seu próprio interesse, é uma ação egoísta, visando o seu próprio bem-estar. Diferentemente de quando você doa o corpo para a ciência, o que é uma grande ação altruísta, que vai beneficiar outros seres. Depois que o corpo chega na universidade, claro, não são permitidas visitas por parte dos familiares. Só terão acesso aos laboratórios os professores, alunos, cientistas ligados àquela instituição. E o corpo ele não vai ficar ali por muitas décadas. A vida útil deste corpo para os estudos abrange apenas alguns anos. E após este período, geralmente ele vai ser incinerado ou recolhido em jazigos da própria universidade. Do ponto de vista espiritual, não encontrei referências diretas à doação de corpos, mas podemos com certeza fazer uma analogia com a doação de órgãos. No livro Dias Gloriosos, a mentora Joana de Ângeles fala sobre isso de forma bem específica. O mentor de Chico Xavier, Emmanuel, também comentou sobre essa questão, se referindo à doação de órgãos como um ato de caridade. E Joana de Ângeles, neste livro, confirma este posicionamento, acrescentando que neste processo o mais importante é que haja o consentimento do interessado, que não se promova a doação de órgãos ou a doação de corpos à revelia do desencarnante, porque isso poderia gerar situações difíceis, espíritos mais apegados à matéria, que podem não reagir bem a esta situação, gerando possivelmente até contextos de possíveis obsessões e perseguições. O que não ocorrerá se a pessoa deixou claro em vida física, que tinha este interesse em contribuir. Aí sim, o ato de caridade está configurado, o fator mérito entra na questão, na equação, o que atrairá sempre
a intervenção de equipes espirituais que trabalham para o bem coletivo. Seja na doação de órgãos, seja na doação de corpos. A doação de órgãos ainda tem questões um pouco mais específicas. Mas na doação de corpos, basicamente é isso. A pessoa tem que estar interessada em doar para que o amparo espiritual ocorra, para que ela seja desligada do corpo físico. Mesmo espíritos mais apegados à matéria, que podem demorar mais neste processo de desencarne, como aconteceu este ato de doação, isso pode pesar a favor para que um socorro espiritual mais efetivo seja providenciado. É claro, isso vai depender de cada caso e as possibilidades são muitas. Estamos aqui comentando em linhas gerais como isso pode acontecer. E o processo de doação de corpos, em tese, é até mais simples do que o de doação de órgãos, porque na doação de órgãos ainda pode haver as questões relacionadas à rejeição por parte do doador, que Joana de Ângeles aborda no livro Dias Gloriosos que citei. Ela coloca que nestes casos pode haver questões relacionadas ao mérito do receptor e também a questões kármicas. Às vezes a pessoa tem todo o mérito, mas não convém para o seu planejamento existencial uma moratória de sua vida física naquele momento. Então são questões muito delicadas, complexas, em que cada caso específico tem que ser estudado com suas características peculiares. Mas sobre a doação de corpos e também de órgãos, caso você tenha vontade, não tenha medo. Não tenha medo porque as universidades estão precisando. Você vai beneficiar muitas pessoas e confie no amparo espiritual que não nos deixa na mão, principalmente quando estamos agindo em prol do bem coletivo. Nas palavras do espírito André Luiz, o corpo é apenas uma veste que deixaremos seguindo para outros aprendizados. No futuro, com certeza, doação de corpos e órgãos nem será mais necessário. A ciência já está caminhando para isso. Em breve, a ciência conseguirá produzir órgãos sintéticos, impressoras 3D ou sei lá de que outra forma, mas produzirá órgãos de plástico para o nosso, ou de outro material, claro, mas que não será preciso que sejam retirados órgãos de outros corpos, de outras pessoas. A ciência já conseguirá reproduzir isso e, claro, também produzir corpos sintéticos para que os futuros estudantes de medicina treinem sem a necessidade de usarem cadáveres de outras pessoas. Este tempo ainda não chegou, chegará no futuro. Enquanto ainda não chegou, ainda é necessário que pessoas se doem. Estamos vivendo, por exemplo, uma época em que os estoques de sangue nos bancos de sangue pelo Brasil estão muito baixos. Eu tenho visto alertas desse tipo na imprensa. Então, se você tem o hábito de doar sangue, que também é um gesto muito meritório aos olhos de Deus e da espiritualidade, procure um banco de sangue mais próximo e realize este ato tão importante. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, comente, deixe a sua pergunta para que eu possa responder no próximo vídeo. Quero agradecer aos novos membros, apoiadores aqui do canal, o perfil Concerts, o perfil 13ª Dimensão e a Ana Maria Bittencourt Costa. Na tela final, gente, eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre criogenia humana e também um vídeo que fala sobre experiências de quase-morte que deixaram efeitos colaterais. Alegria. Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Muito obrigado, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!